Nós vamos falar um pouco mais aprofundado sobre o scanner. Pessoal, quando a gente pensa nesse dispositivo, nesse periférico chamado scanner, nós podemos dizer que ele é um periférico de entrada que realiza a digitalização de imagens, documentos, entre outros. Mas por que eu digo que ele é um periférico de entrada? Periférico de entrada é aquele tipo de dispositivo que envia dados para a CPU processar, que envia dados para o processador do computador processar. E o scanner faz isso, porque quando eu coloco uma imagem, um documento no scanner, que ele realiza lá o rastreamento, ele envia essa informação para o computador processar, o computador processa a informação desse rastreamento e transforma aquilo numa imagem, num documento digital, que é o processo de digitalização. Então nós podemos dizer que o scanner transforma imagens, documentos, materiais gráficos em informação e dados digitais, que podem então ser manipulados pelo computador. Por isso que a gente diz que ele é um periférico de entrada, porque ele está enviando dados, informações e instruções para o processador. A única hipótese de alguma prova indicar o scanner como um periférico de entrada e saída não seria dizer só scanner. Seria indicar o que a gente chama de impressora multifuncional, porque a impressora multifuncional, ela tem impressora, que é periférico de saída, porque se imprimiu é porque os dados já foram processados, está dando saída ao processamento, e tem a parte scanner, que é o periférico de entrada. Então, uma impressora multifuncional tem scanner, que é periférico de entrada, e tem impressora, que é periférico de saída. Por isso que impressora multifuncional é periférico de entrada e saída, mas só scanner é só periférico de entrada. Como é o caso da grande maioria das questões que falam sobre o scanner, sempre vão abordar como sendo apenas periférico de entrada de dados. Outro ponto, essa digitalização que o scanner faz parte é, na verdade, transformar imagens em uma armação de pixels, que poderão então ser manipulados e utilizados pelos diversos aplicativos. Pois bem, o que é um pixel? Pixels são os pontos que formam uma imagem digital. Aqui eu mostro para vocês uma imagem digital super ampliada, onde cada ponto desse, cada quadradinho desse com uma cor diferente é um pixel. E é isso que o scanner faz quando digitaliza uma imagem. Ele transforma aquela imagem em um grupo de pixels. Os pixels são os pontos que formam então uma imagem digital. Vamos tentar imaginar a questão da resolução do scanner, então, se a gente já sabe que as imagens são transformadas em pixels. A resolução para fazer essa transformação, ela é medida em dpi, pontos por polegada. Observa, a resolução do scanner para realizar o processo de digitalização daquela imagem é medida em dpi, pontos por polegada. Como, por exemplo, vou digitalizar aquele documento, aquela imagem em 100 dpi, 100 pontos por polegada. 300 dpi, 300 pontos por polegada. Vamos entender isso melhor num processo mais prático. Se eu tenho um documento de 6 polegadas por 4 polegadas, e passo a digitalizar esse documento num scanner a 100 dpi, a 100 pontos por polegada, isso quer dizer que o documento no vídeo, lá no monitor do meu computador, após ser digitalizado pelo scanner, vai ficar com 600 por 400 pixels, porque em cada polegada, observe, ele aplica 100 pontos. Então, se eu tenho 6 polegadas, 6 multiplicado por 100, deu 600 pontos, 600 pixels lá no meu monitor. 4 polegadas multiplicado por 100 pontos por polegada por 100 dpi vai dar 400 pixels. Então um documento de 6 por 4 polegadas que é digitalizado por um scanner com resolução de 100 dpi, na tela do meu monitor aparece com 600 por 400 pixels. Isso porque, como eu disse, a resolução do monitor, a resolução do scanner é medida em dpi, que significa dot per inch, traduzindo para o português pontos por polegada. Pois bem, pessoal, atualmente é muito comum também o uso de um determinado software junto com o scanner chamado OCR, que é uma sigla em inglês que, traduzindo para o português, significa Reconhecedor Óptico de Caracteres. O software OCR, ele é utilizado para a transformação de imagens digitais que tenham textos em caracteres de fato de texto que podem ser manipulados pelos editores de texto. É como se eu te dissesse, se eu tenho uma página de um livro e eu coloco num scanner e passo num software OCR, o OCR pega aquele texto que estava naquela imagem e transforma em texto que pode ser usado em qualquer editor de texto, como Word, como bloco de notas, qualquer editor de textos, que a partir daí é como se o scanner tivesse digitado aquele texto
mas ele não digitou, ele só reconheceu opticamente os caracteres daquela imagem digital e transformou em texto. Então aqui a ideia de um software OCR junto com o Word. Por exemplo, eu tenho um documento, que é um livro aqui, coloco a página desse livro no scanner, o scanner digitaliza, passo pelo software OCR, o reconhecedor óptico de caracteres, que reconhece opticamente os caracteres de texto dessa imagem e transforma em caracteres que podem ser usados em um editor de textos, como no caso do Word que eu estou mostrando, e aí é como se o software OCR tivesse digitado para mim aquele texto, certo? Essa é a ideia do OCR. Bem, pessoal, o scanner ele pode ser conectado ao computador de várias maneiras. Hoje em dia, uma das maneiras mais comumente usadas para conectar o scanner são as portas USB. A conexão USB, mas tem outras, o scanner antigamente era muito conectado à porta paralela, à porta SCSI, entre outras. Vou mostrar isso aqui, ó. Esse aqui é um conector de scanner mais antigo que usava a porta paralela. Esse aqui também um pouquinho intermediário entre o paralelo e o próprio USB, tinha muito aí a conexão SCSI em scanners mais corporativos. Mas atualmente o principal padrão de conexão para scanner, sem dúvida nenhuma, é a porta USB, é a conexão USB. Então vamos fazer questões sobre o scanner? Vem comigo e acompanhe a leitura desta primeira questão que diz assim: o scanner é utilizado com a seguinte finalidade. Letra A: digitalizar um documento de texto ou de imagem. Pronto, já está certo. A palavra-chave para scanner é que ele é um digitalizador, porque ele digitaliza imagens ou documentos. A letra B: funcionar como fax no envio de mensagens. Aí a famosa impressora multifuncional que tinha fax também antigamente, né? Letra C: imprimir banners em formato A0 ou A3. Isso não é do scanner, isso é da impressora. Se a impressora for multifuncional, tem a parte scanner, tem a parte impressora que faz isso, né? Ou quando é formatos grandes, como o caso do formato A0, a gente usa um equipamento de impressão chamado plotter. Letra D: operar na navegação em sites na internet. Não é a função do scanner. Letra E: armazenar dados de forma semelhante a um disco rígido. Não. Isso quem faz é um pendrive, é um SSD, são os dispositivos de armazenamento. Então, resposta aqui, letra A, porque scanner serve para digitalizar documentos ou imagens.